tarde. Dando continuidade ao tema de estudo aqui, a Leia estava concluindo o capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. E esse tema do egoísmo, ele está lá no fim. Vamos falar assim, é a oposição de amar ao próximo. Como é que eu posso amar ao próximo se eu não consigo parar de olhar para o meu próprio umbigo, né? E todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Nossos espíritos, todos, sem exceção, foram criados simples e ignorantes, inclusive Jesus. Qual é a diferença? Experiência. Qual é a diferença? Trabalho, esforço para lapidar as nossas próprias imperfeições. Quando a gente faz uma comparação dessa com Jesus, a gente acha até descabida, né? A gente acha que não tem comparação, mas Jesus foi criado simples e ignorante como nós, que foram lapidando seus próprios defeitos. Mas para deixar evidente o tamanho da distância que temos de Jesus já tinha as qualidades que ele possui hoje, ou melhor, ele já tinha as qualidades de Cristo há 4,6 bilhões de anos, quando ele recebeu a missão de formar a Terra. Quando ele ficou como responsável por nós. Então ele já era não só dotado de todas essas qualidades morais como intelectuais. Não precisa nem a gente evoluir muito. E voltando para o nosso tema, que a gente está falando da perfeição, o Evangelho vem trazendo ao longo de toda a sua narrativa o caminho da evolução. E sempre num degrau maior, mais difícil do que o outro. A gente aprendeu o primeiro degrau, vamos para o próximo. E o próximo que a Leia acabou de apresentar foi amar ao próximo como a si mesmo. E agora, Kardec nos coloca um capítulo que a gente acha bastante difícil, que é amar aos inimigos. Amar ao próximo é fácil até, mas a gente precisa entender quem é o próximo. Na época de Jesus, você tinha uma distinção de quem era inimigo e quem era o próximo. O próximo, naquela época, era considerado quem professava a mesma religião, ou seja, os judeus. Esses são meus próximos. Quem não fosse judeu é inimigo. Basicamente isso. É simples assim. Então, o tempo todo Jesus vem trazendo essa mensagem. E se a gente observa lá naquela época, as pessoas, em algum momento, nas traduções dos textos judaicos, da lei judaica, eles tinham muito essa questão da interpretação. Alguém interpretou de que aquele que não era igual, ou seja, que não era judeu, que não professava a mesma religião, eu deveria odiar. Alguém fez essa interpretação e Jesus colocou justamente a mensagem dele oportuna nesse momento para dizer o seguinte: opa, isso aqui está errado. Porque lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo ele disse: eu não vim destruir a lei. Mas aqui ele chega e pontua: opa, isso aqui está errado. Alguém aqui distorceu. Então é importante a gente trazer essa mensagem. E é interessante esse ponto, porque é muito bacana a gente chegar aqui no centro espírita e falar: meus irmãos, sempre fala com a voz assim, bem calminha, né? E aí saiu da porta lá e já fica um pouco mais duro. E quando é de outra religião, aí já não converso. E vice-versa, em outra religião não conversa. Então, o ponto aqui é sermos tolerantes e amarmos todos, inclusive os inimigos mesmo, no sentido que nós interpretamos. Mas naquela época, a intenção original de Jesus era: nós amamos todos, inclusive os que não são judeus, os que não pensam como nós, que não têm as mesmas ideologias, o que não pensa, que não está no mesmo partido político que eu, que não veio da mesma cidade que eu,
que não vai na mesma sinagoga que eu, que não vai no mesmo centro espírita que eu, que não vai na mesma igreja. Então eu vou amar até essas pessoas. Então o limite de Jesus é o seguinte: se você achava que estava difícil amar o próximo, agora ele foi acima, ele disse, tem que amar os inimigos. Então, ele começa, Kardec, nesse capítulo, com duas passagens. Eu vou ler aqui para a gente contextualizar um pouco mais. Ouvistes o que foi dito: amarás ao vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso foi dito, olha só, não estava escrito, porque tinha leis escritas e leis orais. Não era bem leis orais, eram as interpretações. Então quando ele fala, olha só, ouvistes o que foi dito, então isso foi a interpretação: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do nosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem da mesma maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é com isso? E que com isso mais do que fazeis do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, nesse momento, ele pontua: esse negócio de odiar os inimigos está errado, e o certo é amar sempre. Jesus, toda vez que a gente ouvir alguém fazendo menção a Jesus diferente do verbo amar, tem algum equívoco. Jesus, a mensagem principal dele foi o amor incondicional. Se somente amarmos os que nos amam, que mérito teremos, uma vez que as pessoas de má reputação também amam os que as amam? Se somente fizermos o bem aos que nos fazem, que recompensa teremos? Já que as pessoas de má conduta fazem a mesma coisa. Se só emprestarmos àqueles de quem possamos esperar algo em troca, que recompensa teremos? Visto que as pessoas de má vida se ajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem. Mas quanto a nós, amar os nossos inimigos, fazer o bem a todos e emprestar sem emprestar coisa alguma, então muito grande será a nossa recompensa e seremos filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até mesmo para os maus. Sejamos, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o nosso Deus. Bom, aqui vale a pena lembrar que logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo esclarece, então, essa organização. E ele coloca amar ao próximo como a si mesmo, como o caminho da nossa felicidade. Por quê? Se estivermos com apego ao egoísmo, etc., todos esses sentimentos nos trazem a infelicidade. Toda vez que nós sofremos, quando nós perseguimos nosso sentimento no fundo de nossa alma, no fundo do nosso íntimo, a gente vai ver que lá dentro tem uma imperfeição nossa que precisa ser polida. O nosso sofrimento vem das nossas imperfeições. Então, a proposta do Evangelho é lapidar essas imperfeições, que a gente chama de reforma íntima. Simplesmente, assim, no meio espírita é comum, vamos fazer a nossa reforma íntima. Mas a reforma íntima é justamente lapidar essas imperfeições. Então, toda vez que a gente sofre, o nosso orgulho ali, sendo machucado, sendo alfinetado, e ainda incomoda. E como incomoda, a gente sofre. Bom, então no capítulo anterior nós falamos de amar ao próximo como a si mesmo, né? E
ele traz esse ensino que é um pouco mais profundo, que agora, mesmo na época de Jesus, não era costume, né? Que era amar os inimigos. Então ele veio realmente para fazer nesse momento ele quis realmente trazer à luz esse equívoco que as pessoas tinham. Então, nesse fragmento extraído do Segundo Testamento, Mateus começa com a seguinte frase: ouviste. E aí ele traz essa questão. Quando ele fala ouviste, é porque nós estamos falando de uma interpretação. Então, podemos ressaltar que os hebreus tinham duas leis: a lei escrita, que era o Pentateuco judeu, e a lei oral, que era a interpretação dos sábios. E aí a gente percebeu que era na interpretação que tinha o equívoco. Então, se a gente buscar na história, em toda a documentação judaica, você não acha em nenhum lugar esse preceito de que deveríamos odiar os inimigos, que deveríamos odiar quem quer que seja. Então, naquele ponto ali, ele criou um grande atrito com toda a comunidade, vamos falar assim, erudita. E aí as pessoas começaram a dizer: esse cara veio para fazer tumulto. E não, Jesus veio só pregar o amor. Olha só, que coisa equivocada mesmo, né? Então, essa interpretação criou um grande problema com Jesus. E a gente começa a chamar essa interpretação porque ela era feita por três grupos: os saduceus, os essênios e os fariseus da época. Então, esses três grupos diziam essa questão do odiar. Jesus aí vem e traz a mensagem clara para a gente. Então, eu acabei adiantando algumas coisas aqui na minha palestra, então eu estou tentando recuperar aqui o meu ponto onde eu queria trazer aqui. Então Kardec nos traz de forma mais clara as suas considerações sobre essa parte, justamente de amar ao próximo, ou amar os inimigos. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais elevada aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, que foi exatamente o que a Léa acabou de explicar para a gente. Entretanto, geralmente, há equívoco quanto ao sentido da palavra amar, nessa circunstância, né? Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão, a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe pode fazer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, né, que é a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento venenoso determina uma corrente fluídica cuja impressão é dolorosa. Quando alguém te quer mal, alguém vem e te agride, você sente aquele arrepio, você sente um desconforto. Não adianta você querer dizer: vamos ter o mesmo sentimento. Isso não é possível. Então, o pensamento benévolo nos envolve num perfume agradável. É diferente. A pessoa que nos quer bem, você tem um clima fraternal, é diferente. Então, daí a diferença das sensações que se experimenta na aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que ele determina que se dê ao mesmo lugar no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se a pobreza
da linguagem humana obriga a que utilizemos do mesmo termo para exprimir diversas intensidades de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diferente do contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causam. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É alegrar-se em vez de se agoniar com o bem que ocorra com eles. É estender a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente devolver todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então ele coloca aqui de uma maneira bem objetiva, Kardec, que é o seguinte: a gente não deve nem retribuir o mal, muito pelo contrário, o bem que seja possível se fazer e que tiver no nosso alcance, a gente fará. A gente não desejar o mal já é um sinal de progresso. Quando a gente não consegue fazer todo o bem, se necessário, é melhor a gente se afastar, para que a gente não contraia dívidas, que a gente não contraia necessidade de reparação com aquela pessoa, mesmo que ela esteja praticando mal com a gente. Mas nós não daremos motivo para isso. Então, esse é um ponto muito importante. Eu tenho uma amiga que ela comenta, né? Não vamos saldar as nossas dívidas, vamos pagar aqui as nossas promissórias, não vamos ganhar novas promissórias. Se naquele momento não lhe é possível fazer de uma maneira melhor, se afaste para não piorar a situação. Então, amar os inimigos é para o incrédulo uma contradição. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê o seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte pode nos livrar. Daí o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. E voltando só àquele ponto, é sempre o nosso orgulho. A gente quer satisfazer o orgulho e a gente sente prazer com isso. Na medida que a gente compreende isso, que é apenas o nosso orgulho, a gente já está fazendo um progresso. A mudança de comportamento, como a Leia comentou, é lenta. A gente não espera fazer essa mudança. Eu li o Evangelho aqui agora e acabou. Então, semana que vem ou amanhã já vou ser diferente. Não é assim que acontece. Existem várias obras espíritas que comentam trajetórias de um mesmo espírito ao longo de séculos. Eu até estava conversando aqui semana passada sobre um livro bem interessante que ele narra 15 séculos da trajetória de um espírito. Começa lá antes da Idade Média, ele era um general e no final, depois de 15 séculos, ele melhora um pouquinho. Lá no início ele era daqueles generais que entravam na cidade, matava todo mundo para pegar o espólio que tinha lá, e isso era direito dele. Depois de 15 séculos ele melhora, ele não vira santo, ele não virou um Chico Xavier, mas ele melhorou muito. A nossa melhora é lenta, a nossa melhora é mais lenta do que a gente gostaria, mas a gente tem que fazer todo dia. E é todo dia. Como é que a gente interpreta isso? Se é melhor do que eu fui ontem, se eu conseguir tirar uma das minhas imperfeições, se eu conseguir não falar mal de alguém, hoje já estou no lucro. Então, a gente se livrar do egoísmo, do orgulho,
é um trabalho árduo, mas que a gente faz a todo dia. De vez em quando a gente vai e tomba. A gente vai, escorrega, porque a gente ainda não evoluímos, por isso a gente está encarnado. Então o que a gente faz? No outro dia a gente vai se recuperar. A gente vai e tenta fazer o certo. Isso vai adquirindo hábitos. Quem não tem bons hábitos tem maus hábitos. Tem o mau hábito de falar mal dos outros, tem o mau hábito de fazer mal aos outros. E a gente vai adquirindo o hábito, até a gente vai forçando até que a gente se torne um hábito tratar bem as pessoas, cuidar bem e amar o próximo. Então, para as pessoas que acreditam em Deus e, sobretudo, para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pelo próprio destino da terra, deve esperar encontrar homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que deve suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargo os sofrimentos, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece a Deus por testá-lo, deve igualmente agradecer a mão que lhe permite demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o prepara naturalmente para o perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais cresce aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance das setas nocivas do seu inimigo. Os homens que ocupam uma posição elevada no mundo não se julgam ofendidos pelos insultos daquele a quem considera ser inferior. Dá-se o mesmo com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o contaminariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, ao final desta parte, Kardec nos faz um convite, realmente, para compreender que mesmo aqueles que nos fazem mal estão servindo de instrumento de Deus, nos testando se já conseguimos administrar as nossas imperfeições e demos esse passo. Não é fácil e toda vez que a gente precisa de apoio, pedir ao nosso protetor, a Jesus, lucidez e clareza para entender o momento e qual a melhor atitude a ser tomada, mas sempre baseada no amor ao próximo. Então, meus amigos, chegamos ao final desse estudo e eu gostaria de convidar a todos a elevar o pensamento. Elevar o pensamento a Jesus, esse nosso irmão maior, que nos orienta, que nos trouxe tantas lições, que temos muito a que aprender. E todos que vieram aqui pedindo ajuda, pedindo um apoio, um consolo, um remédio para as suas feridas, vão encontrar em Jesus seu irmão generoso e que sabe entender o que é melhor para nós em cada momento. Pedimos aos bons espíritos que organizam os trabalhos dessa casa, que fluidifiquem a água e que tragam o remédio necessário a cada um na sua medida. Agradecemos a todos e assim encerramos o estudo de hoje.